centro do Atlântico aí, cara, assim, entre Atlântico Central, no meio entre a Europa e a América. Se for um Google Maps, pode também, não tem problema nenhum. Só pra gente ter, assim, uma noção do que eu tô falando aqui. Né? Então, os Estados Unidos começaram a ficar muito preocupados com a Segunda Guerra, com a queda francesa em junho de 1940. Né? O Roosevelt chama de punhalada nas costas a entrada da Itália na guerra, né, em 10 de junho, que inclusive é um fator que encoraja o Vargas a falar, né, porque a Itália entra na guerra no dia anterior ao discurso dele. Nossa. Então, naquela hora, o Vargas falou, pô, então, é a hora de falar agora mesmo. E olha aí, não, pega um mapa maior, cara. Se você puder abrir o Google Maps, acho que fica tranquilo. Aí você pode abrir o Atlântico aí inteiro. A gente precisa do Atlântico inteiro para eu poder ilustrar. Então, os Estados Unidos, quando eles ficam sabendo que o Prüfer ofereceu ao Vargas a construção da siderúrgica, né, algumas coisas importantíssimas começam a acontecer. Isso através de um elemento que é importante para a história do Brasil, inclusive para a história de Israel, né, que é o Oswaldo Aranha, o famoso filé Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha, ele tinha sido o embaixador brasileiro em Washington nos anos 30. E o Oswaldo Aranha era um americanista, era assim, incorrigível, um pró-Estados Unidos incorrigível no governo do Vargas, né? O Vargas tinha elementos também pró-Alemanha no governo dele, mas o Oswaldo Aranha era um elemento pró-Estados Unidos, e quando o Oswaldo Aranha voltou dos Estados Unidos, né, deixou a embaixada lá, ele foi feito ministro do Itamaraty, né, ministro de Relações Exteriores. E o Oswaldo Aranha, particularmente depois que a Segunda Guerra começou, né, que a Alemanha realmente foi bloqueada e tal, ele começou... Isso aí. Aí puxa um pouquinho mais para o norte aqui, cara. Deixa o Atlântico centralizado mesmo na imagem aí. Pode subir mais. É o contrário do que você está fazendo. Ao contrário. Pode subir mais, Lene. Pode subir. Sobe. Pode subir mais. Vai. Aí joga agora para a direita. Joga para outra lado. direita. Outra direita. Querido, você não... Aí, mais para direita agora. Mais para direita. Mais. Aí, é essa aí que a gente queria. Tá. Então, acontece que o Oswaldo Aranha informa o embaixador norte-americano de que, ó, tá vendo? O alemão falou que vai construir aqui a siderúrgica. E aí isso desata um processo bastante emergencial nos Estados Unidos, que leva em setembro, isso foi em julho, agosto, setembro, né? Nem 4 meses completos. Em setembro, a lei está na mão do Roosevelt para ele assinar o financiamento para a construção da siderúrgica brasileira. Então, os americanos respondem à ameaça de financiamento alemã com o dinheiro americano. Não, eu vou construir sua siderúrgica, calma, você é meu amigo, você é meu brother. E aí o Roosevelt aprova o dinheiro para a construção da CSN, né, da Companhia Siderúrgica Nacional, lá em Volta Redonda, que é a primeira siderúrgica do Brasil, no dia, se não me engano, 9 de setembro de 40. Problema resolvido, Vargas conseguiu o que queria, colocou lá o dinheiro americano para construir a siderúrgica, factualmente, né, na hora que precisasse. E aí vem o seguinte, por que construir essa siderúrgica no Brasil? É um ponto sem nó dos Estados Unidos? É um aceno, eu amo o Brasil? Não. É por conta disso aí. Desce um pouquinho mais a imagem, Lene, um pouquinho mais a imagem. Não, desce. Isso, aí tá perfeito. Como eu falei para vocês, os submarinos alemães eles estão operando lá na costa francesa, né? Tá. Na França lá agora, e eles acessam o Atlântico inteiro. E isso dá para eles o acesso ao Atlântico Central aqui, ó, esse meio do Atlântico, que faz a ligação com a África ali, né? E quem é que estava lá, quem é que tinha aqueles territórios do noroeste da África ali? Argélia, Marrocos,
Saara, hoje é Saara Ocidental, nem existia isso Em na a época. França ou Inglaterra? Eram colônias francesas. Ah, E aí, como é que os governadores dessas colônias vão resistir aos pedidos alemães para poder utilizar esses territórios? Será que eles vão deixar os alemães utilizar esses territórios? E se eles deixarem os alemães utilizar esse território? Será que os alemães não conseguem operar muito mais proximamente aqui do Atlântico Central, inclusive, em algum cenário extremo aí, cruzar o Atlântico para ocupar o Nordeste brasileiro? Para usar o Nordeste brasileiro? E os Estados Unidos não podem deixar isso acontecer de forma alguma, né? Inclusive, eles querem cercear a operação desses submarinos alemães no meio do Atlântico, e para isso eles precisam de um ponto de operação. Qual ponto de operação permite a ação de aeronaves e navios no Atlântico Central? Você está vendo bem ali que é o Rio Grande do Norte. exato. Né? Notadamente, Natal. Né? Natal é a princesinha da vez. Queremos operar a partir de Natal. E o Vargas começa a entender que os caras realmente precisam daquilo. Mas o Vargas vai ceder aquilo com o preço mais alto possível. Ele vai torcer o pescoço até conseguir o máximo para o Brasil para poder ceder essas benesses para os americanos. Né? E isso inclui os Estados Unidos começarem a mandar as missões culturais, né? Manda cientistas de alto escalão, por exemplo, o Arthur Compton, que tinha sido físico, né? tinha ganhado o prêmio Nobel e foi um dos organizadores do programa nuclear norte-americano, posteriormente resultou na bomba atômica, né? Manda o Walt Disney para cá, e o Walt Disney cria Zé Carioca, né? O primeiro personagem latino da Disney. Né? Então o Zé Carioca é um personagem brasileiro, é um papagaio brasileiro, né? Que faz a primeira aparição dele num desenho, um curta-metragem com Donald, né? Com o Pato Donald. Bem-vindo ao Brasil, acho que né? Aquele desenho. Então, aquilo é um afago, aquilo é assim, o Brasil, meu amigo, querido, irmão, camarada. Então, essa aproximação, ela começa muito forte, sob uma secretaria nova de assuntos interamericanos lá, do Nelson Rockefeller, né, que é o herdeiro lá do Império dos Rockefeller em Nova York. E o Rockefeller toma conta disso e expande esse programa para a América do Sul inteira, mas o foco principal é o Brasil. Né? Existia ainda uma resistência muito grande por parte do governo argentino a essa aproximação norte-americana, mas o governo brasileiro não resistiu, não. Particularmente o exército brasileiro viu isso com bons olhos, porque durante muito tempo o exército e a marinha tentaram comprar material de guerra norte-americano de primeira linha, né, e nunca conseguiram. Eles sempre venderam assim aviões de segunda categoria, armas de segunda categoria. E a partir desse ponto o Brasil se torna um parceiro estratégico para os Estados Unidos no hemisfério. Então o Dutra começa a fazer certas exigências ali. Não, mas eu queria que você me cedesse X quantidade desse equipamento, daquele outro. Vou mandar meus oficiais para fazer treinamento aí com vocês, né? E tal. E aí isso começa a trocar a escola de guerra brasileira da escola francesa para uma escola americana. Nessa época aí. É aí que a gente começa a rezar pela cartilha norte-americana, militarmente falando. Então, no final de 40, já são assinados alguns acordos, assim, do tipo, o Brasil se compromete a comprar 100% das exportações brasileiras. Nossa. Você entende, assim? Quanto de lã vocês têm para vender? Quanto de café vocês têm? Não importa. Manda para nós. Eu vou comprar tudo. Porque a pessoa não vender nada para os alemães, entendeu? Eu vou comprar tudo. Eles se comprometem a comprar tudo, eles compram tudo. Né? A borracha a borracha da Amazônia vai se tornar extremamente importante para os Estados Unidos a partir de janeiro de 1942. Porque a principal fonte de borracha dos Estados Unidos até aquele ponto são, na verdade, as Filipinas, né? Que é uma colônia norte-americana desde 1898, lá quando eles ganharam da Espanha. E as Filipinas, elas produziam muita borracha, tinha um seringal gigantesco que produzia muita borracha, a Malásia também britânica. Mas em janeiro de 42, esses dois territórios caem sob domínio japonês. Então não tem mais borracha. A borracha que tinha era a borracha brasileira. Então aí acontece aquela migração gigantesca para a Amazônia, né, dos
trabalhadores nordestinos, enfim, para trabalharem como soldados da borracha, né? Os caras que tirava no seringal lá aquele látex para transformar em borracha crua, né? E era exportado para os Estados Unidos para transformar em pneu, para transformar em qualquer aplicação que fosse necessária. Essa é, de maneira econômica, a maior colaboração brasileira na Segunda Guerra Mundial. Borracha. Caramba. E você acha que isso é secundário. Não, isso é primário. Isso é primordial. Primordial, porque a doutrina de combate norte-americana, ela descarta, ela não utiliza o soldado a pé, ela não utiliza o deslocamento a pé. Toda a infantaria é motorizada. Motorizada em caminhões. Então, o soldado não marcha distâncias gigantescas. Marcha de forma ocasional, mas doutrinariamente, toda a infantaria tem que se deslocar em caminhão. O caminhão precisa de pneu, pô. Então, isso é muito importante para o esforço de guerra e isso vai colaborar para espiral descendente das relações brasileiras com a Alemanha. Final de 40 está ocorrendo isso aí, né? O Kurt Prüfer tenta ainda manter uma conversa próxima com o Vargas, mas entre ele e o Vargas tem o Oswaldo Aranha, e o Oswaldo Aranha sempre mantém ele afastado do Vargas, né? E em 41, aí ocorre a cessão das bases no Nordeste, né? A cessão de Recife como base naval para a implementação da 4ª Esquadra norte-americana, ancorada lá, que passa a patrulhar o Atlântico Sul, atacando submarinos alemães, né? E isso porque os Estados Unidos não estão em guerra ainda, né? Mas eles fazem isso de maneira, digamos, informal. E também Natal, onde é construído um grande aeroporto, uma grande base aérea, quando eu falo grande, grande mesmo, chamada de Parnamirim, né? Num distrito de Natal chamado Parnamirim Field. E Parnamirim Field, nos anos seguintes, se torna a maior base norte-americana fora dos Estados Unidos. Porque ela se torna o trampolim para a vitória, né? As aeronaves não podiam cruzar o Atlântico direto na época, não tinha essa autonomia de cruzar o Atlântico direto dos Estados Unidos para a Inglaterra, né? Tá. E o combate que estava ocorrendo no norte da África, nesse momento, né, era o teatro de operações principal. Então, para se chegar ao teatro de operações principal, você precisava de fazer um trampolim. As aeronaves decolavam da Flórida, vinham ali, né, no Caribe, ali tá cheio de base britânica, então vinha fazendo pinga-pinga, até que chegava em Natal. Em Natal, eles cruzavam o Atlântico e chegavam ali